meus queridos alunos da Escola CS. Hoje nós vamos estar trazendo mais um vídeo-aula na disciplina de português. Eu, professora Eliene, na turma do 8º ano, estou trazendo conteúdo de interpretação. Essa aula traz como habilidade relacionar o texto com suas condições de produção, seu contexto sócio-histórico, de circulação e com os projetos de dizer leitor e leitura previstos, objetivos, ponto de vista e perspectiva em jogo, papel social, época, gênero de discurso e esfera, campo em questão. Então, a interpretação que nós vamos estar trabalhando hoje é no gênero charge e cartoon. O título dessa charge que eu coloquei como exemplo é Bode Expiatório. Então, aqui nós podemos fazer uma interpretação dessa primeira imagem. Tem aqui um balão de fala, que no pensamento ele fala. E fala para o lobão, não me envolver nisso. Podemos perceber que aqui é um modelo, como eu coloquei, de uma charge que vai estar mostrando aqui o gênero. Já nessa outra imagem, nós temos um cartoon, um exemplo, de cartoon que tem o título Joyce. A gente mais na frente vai estar fazendo observações desse gênero. Então, podemos ver aqui que eu trouxe algumas características, tanto de charge quanto de cartoon, que eu vou estar agora explanando para vocês. Charge relata um fato ocorrido em uma época definida, dentro de um determinado contexto cultural, econômico e social, específico e que depende do conhecimento desses fatores para ser entendida. Fora desse contexto, ela provavelmente perderá sua força comunicativa, portanto, é parecível. Justamente por conta dessa característica, a charge tem um papel importantíssimo como registro histórico. Tem mais finalidade com o temas político e pode ter um sentido mais partidário. Pode-se pensar um ângulo diferente entre os partidos, entre os políticos que estão ligados ao poder ou à oposição. Textos atraentes aos olhos do leitor. Afinal, a imagem é de rápida leitura, transmitindo múltiplas informações de uma vez só. O leitor do texto chárgico tem que estar bem informado acerca do tema abordado, para que possa compreender e captar seu teor em uma certa realidade. E somente os que conhecem essa realidade efetivamente entenderão o que é a charge. Então, podemos perceber que ele fala que a charge relata um fato ocorrido em uma época definida, não tem assim uma época exata. E sim, ele está aqui definitivamente colocando dentro do contexto um determinado contexto cultural, socioeconômico e cultural. Geralmente a charge está especificando e voltado para o meio político, onde ele traz aqui poder político de sentido mais partidário. Já o cartoon tem como objetivo um texto humorístico no qual o autor realiza a crítica social, a crítica de costumes, focalizando uma realidade genética e por isso desconhece o limite de tempo e que a crítica, as personagens, fatos e acontecimentos políticos impõem. Para conseguir o humor em seu texto, muitas vezes o chargista e o cartunista recorrem à caricatura. Então, percebemos aqui que o cartoon, a finalidade dele é um texto humorístico, na qual realiza a crítica social, crítica de costume, focalizando sempre uma realidade genética. E ele fala aqui que muitas vezes ele está voltado a recorrer às caricaturas para que possa haver esse humor dentro do cartoon. Podemos perceber também que aqui eu trago uma atividade de interpretação, na qual vai estar voltada vocês interpretar as gravuras, porque é o gênero textual que nós estamos estudando, tanto charge como cartoon, e aqui eu coloquei uma atividade de interpretação que vocês vão estar fazendo no caderno de vocês. Como a nossa aula hoje é só interpretação, vai estar voltado a vocês contemplar essas
interpretação textual referente ao gênero que eu mostrei no vídeo aula, e depois vocês vão voltar para o livro didático para estar respondendo as atividades de interpretação textual que corresponde ao gênero. Então, nessa atividade de interpretação temos: provavelmente o chargista estava tão apressado que cometeu um pequeno erro de ortografia. Qual é ele? Então, isso aqui está voltado à primeira gravura, que é da charge. Para compreendermos uma imagem, precisamos lançar mão de algum conhecimento de mundo. Quem é o personagem dessa charge? Como você conseguiu identificá-lo? Para quem ele está enviando um recado? Quem é essa pessoa? A que episódio o personagem faz referência ao dizer e fala para o lobão não me envolver nisso? Nisso o quê? Então, essa atividade que contempla essas alternativas está voltada, como eu falei, à charge, né, a gravura de charge, certo? Agora vamos para a terceira questão, que diz: para entender essa imagem, também precisamos de utilizar alguns conhecimentos de mundo. Então, quem é o personagem desse cartoon? Como você conseguiu identificá-lo? A simples identificação do personagem é suficiente para você estabelecer o sentido? Que atividade de fala está acontecendo? Uma entrevista? Um bate-papo informal? Como você sabe? Porque o autor repetiu a mesma figura exercendo papéis diferentes simultaneamente. Então, percebemos que a terceira questão está voltada para a gravura do cartoon. Agora vamos fazer uma recapitulação. Será que você sabe identificar nas imagens abaixo quais delas são charge e cartoon? Então aqui eu coloquei, né, algumas imagens para vocês, para que vocês possam estar identificando qual delas está representando charge e qual está representando cartoon. Devido à explicação que nós tivemos agora, vocês possam estar compreendendo, né, qual figura corresponde a qual gênero. Então, nós temos a figura 1, a figura 2, a figura 3 e a figura 4. Então, agora é com vocês. Depois a gente retorna a nossa aula para vocês estar dando a resposta, né, referente a essas gravuras. Então, vamos ficar agora atentos na agenda. A agenda de hoje é o estudo do texto cartoon na página 37 a 39, que contempla a atividade de 1 a 15. O estudo do texto charge na página 41 e 42, a atividade que contempla 1 a 6 e a atividade de interpretação no caderno, que é a atividade referente aí a charge e cartoon que eu coloquei aí no vídeo aula, certo? Então, desde já, agradeço a vocês por estar participando aqui do nosso vídeo aula e espero que vocês tenham um bom dia e até a próxima aula.